Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver, que são as mortes em vida. A morte que às vezes você ou eu produzimos em nós, ou quando outras pessoas produzem a tentativa de morte em nós, assassinando nossa esperança, nossa dignidade, nossa integridade. Pessoas que são humilhadas no trabalho por conta da cor da pele, da religião que praticam, do cargo que ocupam, da escolaridade que têm. Eu tenho uma admiração muito grande por um escritor brasileiro do último estado do Brasil no sul, que é o Rio Grande do Sul. Um homem chamado Mário Quintana, que é um dos maiores poetas que o Brasil teve. Ele, entre outras coisas, foi capaz de, morrendo com 87 anos de idade, morrer solteiro. Ele tem a melhor resposta que eu já vi para não se casar. Uma vez um jornalista a ele perguntou, mas por que o senhor nunca se casou? E ele disse, olha que coisa bonita, ele disse, sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma única desiludida. Isso é genial. Sempre preferi deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma única desiludida. Alguns já adotaram o argumento. Olha que interessante, Mário Quintana nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, faleceu em Porto Alegre, e criou coisas maravilhosas. Uma delas, uma trova, um pequeno poema de 4 estrofes, que eu vou trazer aqui agora, e que diz o seguinte, um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. Olha que inteligência, de novo. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver. E quando você deixa de viver, não é apenas porque teu corpo faleceu. Você deixa de viver quando morre tua esperança, morre tua persistência, morre tua capacidade afetiva, morre a tua ou a minha energia para fazer o melhor. E aí eu sento, relaxo, distraio, desisto. Um dia pronto, me acabo. Seja o que tem de ser, morrer que me importa. O diabo é deixar de viver, que são as mortes em vida. A morte que às vezes você ou eu produzimos em nós, ou quando outras pessoas produzem a tentativa de morte em nós, assassinando nossa esperança, nossa dignidade, nossa integridade. Pessoas que são humilhadas no trabalho por conta da cor da pele, da religião que praticam, do cargo que ocupam, da escolaridade que têm. Pessoas que têm a morte da sua dignidade, que são desprezadas no dia a dia. Interessante porque existe a morte física. E o grande José Saramago, quando produziu, talvez para mim, a segunda melhor obra dele, que eu já li, que é Ensaio sobre a Cegueira, ele levanta um pouco essa ideia de nós ficarmos obscurecidos na nossa visão de que ser humano é ser junto e que nós temos que fazer o nosso melhor para isso. Quantas pessoas também aqui nesse espaço, por conta da sua origem, sua sexualidade, sua formação, sua etnia, foram ou são objetos de mortes cotidianas, em que a outra pessoa, no lugar de fazer aquilo que é o melhor para a nossa convivência, harmonia, ao contrário, ela opera, age na direção de uma vida que, além de curta, fique mais pequena ainda. Há uma frase que tem a sua autoria muito controversa, mas que eu não queria deixar de trazer, e eu vou me aproximar aqui da beira do palco, porque ela exige um movimento de braço. Uma frase que diz, uma pessoa
só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a se levantar. Uma pessoa só deve olhar outra pessoa de cima para baixo quando for para ajudá-la a ficar na mesma altura. Há pessoas que são tão pequenas que elas só conseguem crescer se elas diminuírem as outras pessoas. E há pessoas que sabem que não são grandes o suficiente e querem continuar crescendo com as outras pessoas e não contra as outras pessoas. É interessante porque quando eu digo e trago aqui isso de modo direto, a noção de que nós somos capazes de vez ou outra, ao encontrar a realidade, dizer eu faço o que eu posso, é evidente que a perspectiva maior é aquela que está no que Mário Quintana trouxe. O diabo é deixar de viver. É quando morre, repito, a tua esperança, a tua dedicação. Não é fácil. Nenhuma pessoa aqui tem uma vida que seja fácil, porque viver, de fato, é complicado. Talvez um dos maiores escritores no nosso idioma, na língua portuguesa, falada ao modo europeu, ou ao modo como falamos em outros países do mundo, talvez um dos maiores seja um brasileiro, que muitos conhecem, chamado Guimarães Rosa, que era médico, que morreu em 1967 e deixou uma obra imensa. Um dos seus romances, cujo título muita gente que conhece, é Grande Sertão Veredas. Ele tem uma presença imensa na literatura, no nosso idioma, e o mais gostoso é que Guimarães Rosa, na sua obra Grande Sertão Veredas, faz um dos personagens dizer várias vezes durante o romance: viver é muito perigoso. Viver é muito perigoso. Como é? Nesse sentido, é claro, que viver se torna ainda mais perigoso se você ou eu não fizermos o nosso melhor. Se nós formos incapazes de produzir uma energia que recuse a mediocridade. E o que é a mediocridade? Eu faço o que eu posso. Morno. Quer ver um exemplo disso? Do que é a mediocridade? Quando eu era criança, em Londrina, no estado do Paraná, onde uma bandeira foi levantada agora há pouco, com os ramos, o estado do Paraná foi um estado muito produtor de mate, de um tipo de erva que se consome em algumas regiões do Brasil, e também de café. E a bandeira tem um pouco um ramo de mate e um ramo de café. E uma das coisas gostosas é quando eu era criança em Londrina, a escola que eu frequentava, como eram as escolas no Brasil nos anos 1960, a nota da escola de cada aluno ia de 0 a 10. De 0 a 10. E a nota mínima para você ser aprovado ou aprovado era 5. 5 era o mínimo. E é interessante porque o que era a mediocridade? A mediocridade era circular em torno dos 5. Não porque era média, mas porque era suficiente. Como nós tínhamos um modo dos pais terem acesso às notas, não havia o mundo digital. Hoje aqui quem tem filhos, filhas, netos, netas, acessa todo o histórico escolar, o dia a dia da criança, como ela está indo, o que ela está aprendendo, quais são as avaliações. E quando eu era criança, não. Cada um de nós, na escola e na sala de aula, tinha uma pequena caderneta, um caderninho, com a tua foto, teus dados, e que nessa caderneta se anotava, ela ficava na escola, a caderneta, se anotava tuas faltas, observações da escola e as tuas notas. A cada bimestre, essa caderneta era entregue a cada criança, no caso a mim, para que eu levasse para que meus pais, ou o responsável, lesse aquilo e assinasse que estava ciente. Aliás, havia uma regra. Se você chegasse no dia seguinte na escola sem a caderneta assinada, você não entrava. O que levou vários de nós no Brasil a desenvolver uma habilidade grafológica assim imensa. E é interessante porque, vez ou outra, eu chegava com o que se chamava de boletim. Chegava para os meus pais, meu pai ou minha mãe olhava: filho, 5 em português, 5,5 em literatura, 6 em história. Que isso, filha? Mãe, deu para passar. Deu para passar. Mediocridade. A mediocridade, isto é, deu para passar.
A recusa à ideia de procurar o melhor. Interessante, porque uma pessoa que é capaz e tem a decisão de não querendo que a vida que curta fique pequena, vai atrás daquilo que é a sua melhor capacidade. Ela, sem dúvida, honra mais a própria vida, a própria trajetória, faz valer mais a vida. É interessante porque quando a gente lembra a noção de mediocridade, é exatamente a perda da referência do que é excelência. O que é uma pessoa excelente? Uma pessoa excelente é aquela que faz o melhor dela na condição que ela tem. É muito comum, não só no Brasil, mas desde que Cláudio e eu chegamos a Portugal, faz 4 dias, tem sido comum eu encontrar pessoas que nem só vieram do mesmo país que eu, mas pessoas que também são originárias aqui de Portugal, mas outras pessoas do Brasil, de Angola, Moçambique, outras nações. Que a pessoa, ao encontrar com ela olha para mim, como aconteceu no aeroporto de Lisboa, quando nós pousamos, vindo da Espanha, uma pessoa parou em mim e disse assim: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tens condições melhores para fazer melhor ainda. Eu falei: sim, senhor. Esta ideia, faz o teu melhor na condição que você tem, que no meu país de origem a gente diz faça o teu melhor, mas usando o modo do português europeu, faz o teu melhor na condição que tens, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Ele não é um slogan, embora ele possa funcionar desse modo. Ele é um princípio de vida para que essa vida que é curta, não seja pequena.